Sabe, quando a gente fala de Brasil, o que vem na cabeça? Geralmente é carnaval, futebol, aquelas praias maravilhosas, né? Mas olha, por trás desses cartões postais existe uma nação com uma escala, assim, continental e uma complexidade que é realmente profunda. Então o que a gente vai fazer aqui é olhar para os dados para tentar entender as várias faces que fazem do Brasil esse verdadeiro gigante. Bom, para começar a entender o Brasil, a primeira coisa é ter uma noção da escala. E, assim, quando a gente olha para o tamanho do território e para o tanto de gente, os números são, nossa, impressionantes. Pensa só nisso, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área tão, mas tão vasta que o Brasil não é só um país, né? É quase um continente dentro do próprio continente. Ele cobre, tipo, quase metade de toda a América do Sul. E para colocar isso em perspectiva, sabe, no mundo todo, esse tamanho todo faz dele o quinto maior país do planeta. Só Rússia, Canadá, China e Estados Unidos são maiores. E claro, isso tem implicações gigantescas para a diversidade, para a economia, para a política, para tudo, na verdade. E essa escala toda não é só de terra, não. A gente está falando de gente. Mais de 213 milhões de pessoas. Isso coloca o Brasil como a sétima nação mais populosa do mundo. O que isso significa? Um mercado consumidor enorme e uma força de trabalho gigantesca. Mas e aí, o que tem dentro desse território imenso? Bom, a resposta está na natureza. O Brasil não é só grande em tamanho, ele é uma verdadeira superpotência natural. É sério, guarda uma das maiores biodiversidades do planeta. É que dentro do país é como se existissem vários mundos, sabe? Tem a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, a Mata Atlântica, o Cerrado com suas savanas, o Pantanal, que é a maior área alagada do planeta, e ainda tem a Caatinga, lá no semiárido. É o que se chama de país megadiverso. E com tantos ecossistemas diferentes, o resultado é uma explosão de vida. A estimativa é que o Brasil seja o lar de cerca de 4 milhões de espécies de plantas e animais. Isso mesmo, 4 milhões. É simplesmente a maior diversidade biológica do mundo. Só que aqui, a gente chega num ponto de tensão. Esse patrimônio natural incrível também é um dos mais ameaçados do mundo. É isso, a riqueza e o risco andam lado a lado. E as ameaças são bem conhecidas e uma coisa leva a outra. O desmatamento, que vem muito da expansão da pecuária e da agricultura, né? Soma isso à extração de madeira, à mineração, contaminação da água. Tudo isso coloca em risco esse tesouro, que não é só do Brasil, é do mundo todo. Ok, agora vamos sair um pouco da natureza e falar das pessoas. Porque a diversidade do Brasil não é só biológica, ela é profundamente humana. O país é um verdadeiro mosaico de culturas que foi sendo construído ao longo de séculos. A identidade brasileira é isso, uma mistura intensa. Tem a base dos povos indígenas, depois a chegada dos colonizadores europeus, principalmente os portugueses, claro, milhões de africanos que foram trazidos à força e mais tarde ainda os imigrantes da Europa, da Ásia. Todo mundo contribuiu para formar uma das nações mais multiculturais que existem. E olha só que interessante, os dados do censo de 2022 confirmam essa realidade de um jeito que é até histórico. Pela primeira vez, a maioria das pessoas se declarou como parda, ou seja, de origem mista. Isso reforça a ideia da miscigenação como uma parte central da identidade nacional, sabe? Mas, afinal, o que significa pardo? É importante entender isso. É um termo bem amplo que no Brasil é usado para pessoas multirraciais. Ele inclui os descendentes da mistura entre europeus, africanos e povos indígenas, refletindo justamente essa história complexa de como o povo brasileiro se formou. E para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito, a gente tem que dar uma olhada no passado. A jornada do país, desde colônia até virar uma república democrática, foi longa, cheia de altos e baixos e deixou marcas. Marcas profundas que a gente vê até hoje. Vamos ver essa linha do tempo rapidinho. Tudo começa em 1500, são mais de 300 anos de colonização. Em 1822, o país fica independente, mas vira um império, sabe? Mantendo muitas das estruturas antigas. A república só vem em 1889. E a democracia moderna, ela é mais nova do que parece. Só se consolidou mesmo a partir de 1985, depois de um longo regime militar. E toda essa história complexa, com herança colonial e transições difíceis, acaba levando a uma economia que é, ela mesma, cheia de contradições. O Brasil é uma potência global, sem dúvida, mas ao mesmo tempo luta com desafios internos que são muito profundos e que não vão embora. Se a gente olhar os números, a força é clara. A economia brasileira é a nona maior do mundo em PIB nominal. E na América Latina,
É a maior, de longe. É um jogador importante no cenário global, faz parte de grupos como o BRICS, ou seja, não dá para ignorar. E o país alimenta o mundo, literalmente. É o maior produtor de café há 150 anos. E também está lá na frente na exportação de soja, minério de ferro, carne, açúcar. O agronegócio é, sem dúvida, um dos motores da economia. É aqui que a gente chega na grande contradição da economia brasileira. De um lado, a gente vê essa potência econômica, industrial, líder no agronegócio, do outro, desafios que parecem nunca acabar. Uma desigualdade social imensa, níveis de corrupção que chamam a atenção e taxas de criminalidade bem altas. É como se fossem dois Brasis vivendo no mesmo lugar. Então, depois de passar por tudo isso, o tamanho, a riqueza natural, a diversidade, as contradições, fica aquela pergunta, né? O que o futuro reserva para uma nação com dualidades tão fortes? Porque, vamos combinar, os pontos fortes do Brasil são inegáveis. A gente tem uma riqueza natural que é de cair o queixo, uma diversidade de gente que cria uma cultura super vibrante e um potencial econômico que o coloca lá, entre as maiores nações do mundo. Só que toda essa promessa vive batendo de frente com desafios gigantescos. A luta para proteger o meio ambiente, para diminuir a desigualdade, para fortalecer as instituições políticas, essa é uma batalha constante na história do país. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que o Brasil vai equilibrar seus recursos, que são imensos, com seus desafios, que são igualmente gigantescos? O caminho que essa nação tão complexa escolher não vai definir só o futuro dela, mas vai ter um impacto no mundo todo.